Jeremias 52, o último capítulo de Jeremias. Começaremos agora de 10 em 10 versículos, né? Já fiz o penúltimo, que foi o Jeremias 51, né? E agora faremos o último capítulo de Jeremias, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui quantos versículos possui Jeremias 52. Possui 34 versículos, não é muito extenso, então dará 4 vídeos, ok? Se a gatinha pulando aqui na mesa, daí treme tudo a câmera. Vamos lá, ajeitar a câmera aqui. Acompanhe comigo lá. Estava falando aqui Jeremias está falando aqui sobre a destruição de Jerusalém. Bem pesado. Jeremias é um livro e Jesus repreende muito o povo e castiga, né? Castiga o povo por conta de desobediência e não andar conforme, né, o certo, o correto, né? A gente, quando fala, muitos que não acreditam em Deus ou estão longe de ler a palavra de Deus, de ler o pão da vida, né, que Jesus falava, ao invés de comer pão, ficar nos templos religiosos que não deveriam existir, comendo pão e tomando vinho ou suco de uva, seja o que for, fazendo essa heresia, negando Jesus, deveria pegar a palavra, o pão real, né, o pão da vida real, que é a palavra, que é o ensinamento de Deus, e ler, comer, devorar. Pois é disso que falou a Santa Ceia, né? A última ceia. A última ceia. Última. Jesus fez a última ceia. Está escrito isso, a última ceia. E não a penúltima, e não a primeira. Então, ele estava tentando explicar o espiritual através do material. O pão material, né? Pão físico, e o vinho como a palavra, que é o pão, e o vinho se representa o seu sangue, representa o sangue de Cristo. Então, como foi mal interpretado, a gente precisa falar sobre isso, né? Doa quem doer. Doa ao sistema religioso que doer, né? Então, vamos lá. Ao invés de comer pão todo mês na igreja de pedra, templo de pedra, a igreja somos nós, né? A gente fala porque décadas ouvindo mentiras, né? E a gente acaba proferindo também, né? Acaba falando, mas isso é só para a pessoa saber do que eu estou falando. Estou falando de um templo de pedra que não era para ter existido. Mas como existiu? Jesus veio para acabar. Mesmo assim, não entenderam. Não entenderam e mataram Jesus. Deus teve que matar Jesus, na verdade. Deus quem matou Jesus. Para poder começar tudo do zero. Tudo. E mesmo assim continuaram, né? O véu se rasgou e não abandonaram as más condutas, as coisas, né? As heresias, costumes. Então ficou assim, o templo continuou até os dias de hoje. Então olha só, vamos falar do último capítulo de Jeremias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as heresias que há no sistema religioso. Eu vi um vídeo há pouco que fiquei de cabelo em pé a respeito de quem está construindo ou quem construiu templo religioso, fundou seitas, mais seitas religiosas, né? Então já dá para ter uma noção, né, de onde vem esse sistema religioso que permite esse tipo de coisa. Vamos lá, Jeremias 52, a destruição de Jerusalém, né? Infelizmente, começa assim, o versículo 1, até o 10º vou fazer, tá ok? Acompanhe lá na sua Bíblia comigo. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome, vamos lá, o nome, quando treme a câmera assim, é a gatinha que pula em cima da mesa. Vamos lá. Páginas fininhas aí, gruda. Vamos lá de novo. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome
de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Lira. Jeremias, de Lira. De Libna. De Libna. Ok? O segundo versículo fala assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Terceiro versículo. Por esta razão, sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. O quarto versículo agora. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Quinto versículo agora. Assim esteve cercada a cidade até ao ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei. Aqui entre parênteses está assim: porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor. E foram, fecha esses parênteses, e foram pelo caminho da campina. Oitavo versículo agora. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. O nono e penúltimo versículo desse vídeo. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lançou ali a sentença. O 10º e último versículo desse vídeo fala assim: e o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. Ok? Esse é o primeiro vídeo de 4, né? 4 vídeos que farei. É o primeiro vídeo dentre os 4 que farei de Jeremias, o último capítulo de Jeremias, que é o 52, ok? Então, como eu estava falando, o inferno, né? Vou falar uma coisa aqui, o inferno ele não brinca de ser inferno. Então, a gente não pode brincar com as coisas de Deus, pois o diabo ele é astuto. Ele prepara laço, né? Ele tenta acabar, destruir com as coisas de Deus e com aqueles que estão tentando levar a verdade. Descredenciar, descredibilizar, né? Ontem, um filho das trevas entrou na ciclovia, andando de bicicleta, ele entrou na ciclovia e não deixou espaço para eu passar. E eu fui pelo cantinho para não bater com o guidão no carro dele, não arranhar, e também, logicamente, não cair, né? Ele, além de fazer esta
lambança toda, ainda me chamou para briga. Olha isso. Logicamente que eu, né, sou um ser humano, acabei pecando, acabei errando, e xinguei de tudo quanto é nome e tal, né? Isso não é legal, né? Não é legal. Mas, devido a eu saber que esse camarada, filho do inferno, filho do diabo, fez de propósito, acabei de descobrir que foi feito de propósito. Foi feito de propósito, para mim mesmo, fazer para mim, para descredibilizar. Então, o que acontece? Eles fazem isso, filmam, né? E jogam em redes sociais, ou mostram às outras pessoas que são possíveis conhecedores da verdade, né? Se ainda não conhecem, para descredibilizar a Deus. Só que eles esquecem de uma coisa, ou nem sabem, né? O inferno, o demônio, o pai deles, esconde isso deles. Jesus falou assim: pode me xingar, pode me descredibilizar, pode blasfemar contra mim, pode falar o que quiser de mim. Mas aquele que fizer isso contra o Espírito Santo de Deus não terá perdão nem aqui nem no porvir. Então esse demônio, esse filho do diabo, que fez isso tentando me atingir, ele não está atingindo a mim. Não está atingindo a mim. Ele está atingindo e ele sabe, deve estar sabendo essas horas quem ele atingiu. E não vai ficar bom para ele, não. Não vai ficar. Não vai ficar bom. Você imagina uma pessoa errada tentando alegar que está certo. Imagina você entrar numa ciclovia, imagina você, né? Entrando numa ciclovia com o carro, quase atropelando um ciclista, ou fazendo ele cair, e depois de fazer isso você chama ele para briga. Você está certo? Eu estaria certo fazendo isso? Então, é bem assim, o inferno não brinca de ser inferno. O demônio não brinca e ele manda certinho os filhos dele ao que fazer. Para descredibilizar a Deus, não a mim, não aos filhos de Deus, não aqueles que estão levando a palavra, mas a Deus. Eles tentam fazer isso para descredibilizar a Deus. E como eu falei, né, estão fazendo isso e não estão fazendo contra mim, não. Pois a mim pode fazer o que quiser, até me matar pode. Não fizeram isso com Jesus? Se Deus não poupou nem seu filho, Jesus, né? Então, olha só, não me atinge não. Pode me atingir na hora que a gente tem, né? A gente é ser humano, a gente erra e a gente acaba sendo atingido, pega de surpresa, né? Não esperava aquilo, né? Então, num trajeto de 8 quilômetros, um demônio cruzou o meu caminho, né? Se tinha outros, ficaram na deles, pois o diabo treme, o diabo sabe para quem aparece, né? Então aquele ali não sabia, aquele foi um desavisado, mas vai pagar muito caro, muito caro. Não por mim, coitado de mim, mas Deus sabe o que faz, ok? Então não fique triste você, se está sofrendo o mesmo levante, ou se pensa, né, em desistir, não desista. Leve a palavra de Deus, leve a verdade, a vida, né? Continue falando da verdade, doa ao sistema religioso que doer, doa a quem doer, ok? Fique com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos de Jeremias 52, que é o último livro o último capítulo do livro de Jeremias, do Antigo Testamento. Fiquem com Deus.